Bom dia, graça e paz a você que acompanha o devocional Casa da Graça. Hoje é 22 de março e a gente segue aqui na série Destruindo Fortalezas. Nós já entendemos por esses devocionais que estamos engajados em uma batalha. Entendemos também que os nossos inimigos não são carnais, não é carne nem sangue, não são pessoas. Nós lutamos contra os poderes das trevas. Hebreus 2,14, um texto que eu gosto muito, fala que Jesus, por sua morte, venceu aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Então, o diabo é um inimigo vencido, mas ele trabalha no sentido de construir fortalezas que comprometam a nossa fé nessas verdades. Então, segue comigo que depois da vinheta tem mais uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Então, hoje é 22 de maio, nosso tema hoje é dúvida e descrença. São fortalezas que o diabo estabelece, tenta estabelecer na nossa mente para que a gente não creia na integridade da palavra e, consequentemente, fique fora do plano e do propósito de Deus. Nós vamos continuar lendo 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosos em Deus para destruir fortalezas. O texto continua, mas eu quero ler até aqui. Destruir fortalezas. Hoje estamos falando sobre dúvidas e descrença, que são fortalezas que o diabo tenta estabelecer. E eu trouxe aqui definições anotadas para a gente perceber a diferença entre dúvida e descrença, para a gente saber exatamente contra que nós precisamos nos posicionar, nós estamos lutando. Dúvida é questionar a instrução, ficar dividido entre dois caminhos, oscilar entre esperança e medo, estar ansioso por causa da condição tardia da mente. Essa foi a definição de dúvida. A definição de descrença, a palavra grega que traduz descrença é a mesma palavra que traduz incredulidade. Então, por mais que se pareçam, não é a mesma coisa. Duvidar é questionar, duvidar é ficar oscilante entre a proposta de Deus e as mensagens que o diabo tenta colocar de que não vai dar certo, a instabilidade mental. O Tiago fala sobre o homem de mente dobre, mente dividida, diz que ele não recebe aquilo que pede em oração. Por sua vez, a descrença não é a mesma coisa que dúvida. A descrença é resistência à fé. A descrença não é falta de fé. A descrença é uma sugestão, um argumento subliminar que vem para que nós resistamos à prática da palavra, porque a resistência da fé faz com que não demos passos de fé e, consequentemente, a gente não chegue no ponto que Tiago diz que a perseverança ela tem que ter ação completa para que a gente não seja em nada deficiente. Então, a descrença ela vem nesse sentido, vem na nossa vida diária, quando eu e vocês estamos tentando aplicar a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, e vem argumentos, sugestões, enfraquecendo os impulsos que a palavra causa. São fortalezas subliminares, muito sutis, com argumentos muito bem construídos, para tentar tirar eu e você da prática da palavra, que constitui desobediência, né? É a mesma coisa de descrença, é você optar por outra coisa, você optar por fazer outra coisa, uma coisa diferente, ter uma posição diferente. São mentiras do diabo que vem bem na hora de você praticar a palavra para roubar as verdades que ia produzir na sua vida os resultados que Deus deseja que produzamos. Como a nossa série é Destruindo Fortalezas, só existe uma forma de combater, destruir, vencer essas coisas, a exemplo de Jesus, é por meio da sua palavra. Em Mateus 4, quando fala sobre a tentação, você vai ver que o próprio diabo tentou Jesus, ele sugeriu coisas, ele se aproveitou do momento mais frágil de Jesus, cansaço, fome de 40 dias, para sugerir dúvida e para levá-lo à descrença, quando ele fez propostas das mais decorosas possíveis, como adorá-lo em vez de adorar a Deus, para tentar levar Jesus à descrença, para tentar levar Jesus à prática da desobediência. E como foi que Jesus reagiu? Está escrito, está escrito, está escrito. É claro que as armas das nossas milícias podem ser catalogadas de diversas formas, mas todas elas estão encapsuladas na palavra de Deus, e é somente por meio da palavra que nós vamos vencer. Por isso que o diabo nos tira tanto do foco de nos alimentar, de nos encher da palavra, porque ele está empenhado no trabalho de estabelecer fortalezas na nossa mente. Nós vimos que estamos numa batalha, o campo de batalha é a nossa mente, porque essas outras coisas Jesus já venceu. Lá fora Jesus já venceu, na cruz Jesus já venceu, em seu corpo Jesus já venceu. E agora tudo que o diabo quer, e ele trabalha nesse sentido, é para que essas coisas que já estão estabelecidas posicionalmente, elas não estejam aplicadas em nós, para que a gente não viva essas coisas. Então, para vencer dúvida e descrença apenas por meio da palavra, eu quero ler rapidinho com você aqui Romanos capítulo 4, versículo 17, que está falando sobre Abraão. Diz, como está escrito, eu o constituí por pai de muitas nações. Ele é o nosso pai, aos olhos de Deus, em quem creu.
O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. ênfase agora. Abraão creu contra toda esperança. Então ele tinha todo um quadro natural que era endossado pelas sugestões das trevas. Além de haver um quadro negativo natural, ainda era endossado, porque se eu e vocês sofremos hoje a tentativa de construção de fortalezas, não era diferente com Abraão. E o texto vai dizer, ele creu contra toda esperança, tornando-se assim o pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, o que é descrença? É enfraquecer na fé, não é falta de fé, é resistir à fé, é resistir à prática da fé. Sem enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade e também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou. Mesmo assim, não duvidou. Por que ele não duvidou? Nós estamos falando sobre dúvida e descrença. Ele não duvidou porque ele tinha a palavra. O texto continua e diz, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convicto, preste atenção, plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir, ele quem? Deus, né? Porque antes diz, fortaleceu dando fé, dando glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir aquilo que ele havia prometido. A ênfase da nossa vitória sobre as fortalezas da incredulidade e da descrença, da dúvida e da descrença, está firmado, convicto, eu gosto dessa expressão, plenamente convicto na palavra. Ele atravessou aquela adversidade, porque ele sabia que aquele que prometeu era fiel. Eu quero confessar a palavra nesse sentido, para ir fortalecendo você. Diga assim comigo, a palavra está perto de mim, na minha boca e no meu coração. A palavra com a qual eu posso apagar os dardos inflamados do maligno. Diga, dúvida e descrença são fortalezas na mente que serão destruídas pelo poder da palavra. Amém? Você foi abençoado? Compartilhe esse vídeo, faça chegar a outras pessoas. Espero você no vídeo de amanhã, em nome de Jesus.